Eu espero que no último vídeo você tenha percebido como a comunicação é importante, como ela pode estar sim sabotando as oportunidades que você porventura está perdendo por não saber se comunicar, por se sentir travada e insegura. Mas hoje nessa aula eu quero te contar algo ainda mais importante. O que está te impedindo de destravar essa habilidade? Como você pode virar o jogo ainda hoje nessa aula? Então fica aqui comigo e aproveite. Eu não sei se vocês já perceberam, mas o problema geralmente não está no que nós falamos, mas sim de como nós falamos isso. Vou te contar uma história rápida minha de quando eu tinha em torno de uns 10 anos e fui apresentar um trabalho na escola. Eu fazia parte de um grupo em que eu não tinha participado do desenvolvimento do trabalho, mas eu sempre era chamada para apresentar o trabalho porque eu era a única que gostava de falar em público. Os meus colegas morriam de medo. Então, éramos eu e mais 3 pessoas, eles desenvolveram todo o trabalho, me deram um trabalho no dia mesmo da apresentação para que eu apresentasse, para que eu falasse sobre aquele trabalho. Eu olhei, dei uma olhada, sempre fui muito boa de decorar e de pegar alguns pontos e falar sobre aquilo. Dei uma olhada por cima do trabalho e falei, beleza, vamos lá, vou apresentar. Na hora de apresentar o trabalho, apresentei tranquilamente. No final, todos os alunos se levantaram, me aplaudiram, o professor aplaudiu. Pensei, top, vamos tirar um 10, perfeito. O professor deixou todos os alunos saírem da sala e me chamou. Sheila, eu preciso te falar uma coisa. Tu apresentou esse trabalho de maneira excepcional, tanto que os teus colegas levantaram, aplaudiram em pé, foi incrível. Mas eu vou ter que zerar esse trabalho de vocês. Aí eu falei, como assim, professor? Tu acabaste de dizer que o trabalho foi incrível, que os colegas aplaudiram em pé, por que zerar? Porque tá tudo errado. Vocês inverteram tudo. Eu não lembro agora, pra ser bem sincera pra vocês, se era sobre ciência ou química, mas eu lembro que a gente inverteu as coisas. Mas eu falei com tanta convicção aquilo que os meus colegas acharam que era verdade e aplaudiram. Então olha a importância, e eu não estou, por amor de Deus, não estou falando para vocês não terem conhecimento. O conhecimento é extremamente importante. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que a forma como a gente fala, a convicção com que a gente fala é extremamente importante. Vocês sabem, né? Existem pesquisas, inclusive, se fala muito nisso, que a maior parte da nossa comunicação ela é não verbal. E por isso que hoje eu te trouxe os 3 erros mais comuns que talvez você deve estar cometendo aí na sua comunicação e como isso está te impedindo de ter sucesso no teu trabalho e na tua vida. Erro número 1, que com certeza eu não usei naquele dia do trabalho. Falar com dúvida ou com convicção. Você precisa se impor, se empoderar daquilo que você está falando. Se eu não acreditar que esse copo de água é extremamente bom e eficaz e saudável para o meu corpo, eu não vou conseguir convencer vocês disso. Então é importante que a gente acredite. E quando a gente for falar, a gente fale com convicção, não de maneira, talvez esse copo de água seja bom para sua vida. Não é isso. Você precisa dizer, esse copo de água vai transformar a sua saúde. Essa pouca quantidade de água pode fazer coisas incríveis por você que talvez você nem imagine. Olha a diferença quando eu falo com convicção, quando eu olho para a câmera, quando eu uso o poder da minha linguagem verbal e não verbal, e quando nem eu tô acreditando que esse copo pode transformar a minha vida, a minha voz ela é mais murcha, ela é mais baixa, eu não mantenho o olhar fixo para a câmera, eu desvio o olhar, eu tô insegura, toda a minha postura é insegura, então tomem muito cuidado com isso, tá? E aí tem palavras que a gente usa e nem se dá conta. Em vez de vocês falarem, eu acho que esse copo, ou talvez esse copo, falem, eu acredito que esse copo, eu confio que esse copo. Então usem, é só a maneira como a gente troca algumas palavras, elas já criam mais credibilidade, criam mais confiança para aquilo que nós estamos falando. Erro número 2, ter medo do julgamento. Se tem uma coisa que trava as minhas alunas, e a maioria das mulheres que eu conheço, é esse maldito medo do julgamento. E aqui eu preciso te falar uma verdade incômoda, mas que vai fazer diferença na sua vida. Assim eu espero. O medo do julgamento, ele só existe na sua cabeça. Talvez ele nem aconteça, talvez as pessoas nem te julguem. Sabe outra coisa que dói escutar e que é muito real? Você não vai agradar todo mundo. E tá tudo bem. Quando nós entendemos que não vamos agradar todas as pessoas e que tá tudo bem, a gente consegue focar que a nossa mensagem, na verdade, ela só precisa ser autêntica, verdadeira, falar aquilo que a gente carrega e não perfeita. O medo do julgamento, ele muitas vezes nos enlouquece e é maior do que ele deveria ser, porque nós queremos ser perfeitas e ninguém consegue ser perfeita nesse mundo. Então tire esse medo, tire esse senso de perfeição da sua cabeça. Você não precisa ser perfeita, você precisa ser verdadeira. E erro número 3, focar no conteúdo e esquecer a sua linguagem não verbal. Como eu já falei no início dessa aula, contei a minha história para vocês. O conteúdo sim, ele é importante, mas a linguagem não verbal ela é extremamente importante.
Não adianta eu estar aqui trazendo um conteúdo relevante para vocês se a minha postura ela é desagradável. Ela é uma postura de alguém insegura, de alguém que não sabe o que está fazendo. Nós precisamos ter uma postura confiante, usar as mãos para nos expressar, usar os gestos, olhar nos olhos ou na câmera como eu estou olhando agora, diferente do que se eu estivesse com os meus olhos correndo para todos os lados sem conseguir focar em vocês, ser o mais natural possível, sair desse padrão engessado de que muitas pessoas estão aqui dando uma aula no seu quadrado sem piscar, sem se movimentar. Não é isso. Nós precisamos ser naturais, precisamos ser autênticas e precisamos usar a linguagem não verbal para comprovar a nossa credibilidade, para aumentar a nossa autoridade. E aí, por que eu já estou falando de ser natural? Porque muitas vezes a gente pensa, tá, eu preciso usar uma linguagem não verbal de acordo, preciso me comunicar com as mãos, preciso ter uma postura confiante, e a gente engessa. Também não é isso. Eu não quero que vocês sejam mulheres engessadas. A autenticidade, a verdade de vocês é o mais importante. Eu sempre falo para as minhas alunas, eu não quero nenhuma cópia minha aqui. Eu vou entregar para vocês tudo que eu sei, com as melhores técnicas, com as melhores ferramentas, com tudo que eu usei e uso na minha vida para conquistar tudo que eu conquistei, mas eu quero que vocês sejam vocês mesmas. Esse é o poder de ter uma comunicação de impacto. Esse é o poder do evento do dia 16 que vocês vão estar comigo. É vocês entenderem, vocês reconhecerem o que vocês têm de melhor. Porque muitas vezes vocês nem sabem, vocês já esqueceram quais são as qualidades, qual é o propósito de vocês, qual é o dom que Deus deu para vocês. E aí quando vocês se conectam com isso, ou vocês se reconectam, reencontram isso, vocês conseguem se comunicar com mais amor, com mais paixão. E aí tudo isso que eu estou falando fica mais fácil. Porque vocês vão comunicar a verdade que tem dentro do coração de vocês. Vocês não vão ser uma cópia minha, da Maria, da Joana, de ninguém. Vocês vão ser a melhor versão de vocês mesmos. Sem medos, sem julgamentos, sem travas. Livres para comunicar tudo aquilo que Deus colocou dentro do coração de vocês. Tá, Ju, eu já entendi que esses são os 3 principais erros e os mais comuns, mas eu quero saber mais. Eu quero saber como que eu identifico isso, como que eu uso, como que eu transformo esses erros em algo bom e positivo na minha vida. No dia 16 de janeiro, às 20 horas e 30 minutos, eu vou te entregar tudo que você precisa saber. Nesse dia mesmo, do dia 16, você vai conseguir virar a chave. Você vai conseguir abrir a porta da comunicação de impacto na sua vida e se comunicar de maneira correta, de maneira adequada, com uma postura em que as pessoas parem e valorizem o que você está falando. Então não perca essa oportunidade de estar comigo no dia 16. Mas calma que antes do dia 16 a gente tem mais uma aula. Na próxima aula eu quero te contar a história da Carol. Você vai identificar pontos que eu tenho certeza que são muito parecidos com a sua vida e com a sua história e se dar conta que você também pode fazer essa transformação. Mas antes de irmos para a próxima aula, eu preciso te deixar um exercício para essa aula que vai nos ajudar muito no evento do dia 16. Um exercício simples. Eu quero que você preste atenção em como você se comunica no dia a dia. Quais são os erros que talvez você está cometendo? Você tem uma postura aberta, uma postura fechada, você consegue se comunicar com as mãos, você fala de forma mais engessada, você fala de forma mais insegura. Coloca no papel todos os erros que você acredita que está cometendo e traga eles para a nossa aula do dia 16 de janeiro. Eles vão ser muito válidos para a sua transformação.